Futebol Sem Fronteiras. O jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Fala pessoal, como vai? Tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gente no canal Futebol Sem Fronteiras ou no canal UOL. Essa é a edição número 61 do Futebol Sem Fronteiras. Tem um convidado super especial aqui, o Rafael Oliveira, que para mim é o melhor comentarista de futebol que tem hoje em dia nesse mundão aí afora, uma enciclopédia. A gente está em data FIFA. O Jamil Chad continua por aí, né? O Jamil Chad hoje não pode participar com a gente, deve voltar na semana que vem. Já voltou para Genebra, pelo menos. Tem data FIFA, tem jogos importantes de seleções na quinta-feira, na sexta, sábado, domingo, segunda, terça, tem muito jogo. E são os últimos jogos antes da Copa do Mundo, né, minha gente? Porque a Copa do Mundo é curtinha esse ano. Os caras vão se apresentar para as seleções uma semana antes. Não tem um período um pouquinho mais longo, como geralmente a gente tem nas Copas, das últimas Copas todas disputadas no meio do ano. Dessa vez o período é mais curto e esses amistosos de seleções não europeias ou os jogos da Liga das Nações, da Nations League, que são disputados pelas seleções europeias, esses jogos são os últimos, são as últimas chances de técnico observar, decidir quem convoca, quem não convoca. E tem uma galera aí, Rafael Oliveira, bom dia, meu amigo, tem uma galera que não fez exatamente parte dos planos, ou se fez de uma maneira bem assim, secundária, né, bem periférica, de seleções importantes, Brasil, França, Alemanha, tem uma galera pedindo passagem. E essa data FIFA talvez vá mostrar pra gente se esses caras já vão virar aí titulares e vão chegar na Copa com espaço ou ainda não. Alguns podem ser convocados, outros não. Vamos falar um pouco desses caras, Rafa, tudo bem? Tudo bem, Júlio. Obrigado pelas palavras, pelo convite. Um abraço ao Jamil, que não está aqui com a gente também, mas fica o abraço. Eu, ao contrário de muita gente, adoro data FIFA. Então, eu adoro acompanhar futebol de seleções e a construção até a Copa do Mundo. E agora a gente já está na Copa do Mundo praticamente, né? Então, como você falou aí, eu até fiz uma listinha, assim, são mais de 40 jogos para ficar de olho entre quinta e terça, para ter uma ideia de quanta coisa que vai acontecer aí, com últimos ajustes e tal. E o legal é que, assim, são estágios completamente diferentes de trabalho. Então você tem, por exemplo, no Marrocos, o Walid Regragui estreando como treinador. No Irã, o Carlos Queiroz reestreando como treinador na última data FIFA antes da Copa, enquanto outras seleções estão ali nos ajustes finais, em definições de time titular. Muitas mudaram de técnico em 2022. Enfim, tem muita coisa para prestar atenção e a gente vai falar sobre alguns desses jogadores, como você disse, que estão tentando ganhar espaço. O Irã indo para a bola de segurança, né? O Carlos Queiroz, e que estava agora no Egito, né? Acabou não se classificando para a Copa, né? Com o Egito, perdeu para Senegal, do Mané. Infelizmente tivemos Mané versus Salah, né? No sorteio das eliminatórias africanas. Senão talvez o Egito tivesse conseguido se classificar para a Copa do Mundo. Pegou Senegal, que é campeão africano. E o Carlos Queiroz, num grupo, né? O grupo do Irã, Rafa, que dá para passar, hein? O Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales ali, de repente o Irã, naquelas retranquinhas do Carlos Queiroz ali, consegue dar trabalho. Deu trabalho para a Espanha e para Portugal na Copa da Rússia em 2018, né? Deu muito trabalho nos dois jogos. Né? Para mim foi o grupo mais legal da última Copa, inclusive, foi esse. E é que a gente vai ter que ver se vai dar tempo para ele ajustar também esse lado defensivo, né? Porque o trabalho dele na década passada foi muito bom na seleção do Irã. Vai pegar alguns caras ali, né? Ainda deve dar. E não, é a seleção toda dele. A seleção toda, todo mundo que está lá, ele conhece, trabalhou em algum momento. A lista até tinha sido feita pelo treinador anterior, porque a demissão foi agora na virada do mês, quando teve a eleição na federação do Irã. Mas aí ele só fez questão de acrescentar 2 nomes que tinham trabalhado com ele, um deles o Purali Ganji, que era zagueiro titular dele durante um bom tempo e tal. Então, assim, ele vai recorrer a um grupo que ele conhece. E é uma seleção do Irã que melhorou de lá para cá, inclusive. E o Irã joga com quem agora nessa data FIFA, Rafa? Eu tenho que pegar aqui a listinha dos amistosos, eu não tenho de cabeça, não. Achei que você me pegou. Não, eu tenho a listinha aqui, tem que olhar. Tem que olhar, daqui a pouco eu checo aqui. E no caso de Marrocos, o nosso amigo
que nunca consegue chegar na Copa, né? Ele tem um nome tão difícil que sempre dá um jeito de tirar o cara da Copa, né? Vahid Halilhodzic. Mais uma vez, É. classifica uma seleção e não vai para a Copa. O Irã pega Uruguai e Senegal, são os amistosos dessa data FIFA do Irã. Bons Jogos testes aí para o interessantes. Irã. Mas o Halilhodzic, assim, no caso de Marrocos, existia já toda a certeza de que ele não ficaria. Porque ele tinha brigado, tinha conflito com todas as principais estrelas do Marrocos, praticamente. Então, assim, era natural que teria uma queda de braço durante o ano, e nesse cabo de guerra aí ele perderia, como perdeu. E aí o Ziyech já foi convocado, o Regragui foi o treinador do Wydad Casablanca, que foi campeão da Champions Africana, inclusive. Então, assim, ele tem prestígio no país, o futebol de clubes no Marrocos é forte dentro do cenário africano. E agora alguns caras foram reconvocados. O Ziyech é o principal deles, mas o Mazraoui, por exemplo, lateral direito em Ajax, agora no Bayern. Então, assim, a seleção dá uma encorpada. A questão é o que vai ser do time, né, coletivamente falando. Não, e o técnico era bom. Tanto que classificou. Que ele foi demitido pelo Japão antes da Japão, Costa do Marfim. Isso. Foram essas Japão, duas, Costa né? do Marfim são as duas que eu me lembro. Antes classificou as duas para a Copa e antes da Copa foi demitido, e agora classificou o Marrocos para a Copa e antes da Copa foi demitido. O cara não consegue ser técnico numa Copa do Mundo, bósnio. Impressionante, realmente. Mas legal, vamos falar um pouquinho das promessas, então. E eu quero começar falando do Pedro. A gente vai falar hoje de Pedro, de Tchouaméni, Camavinga, dupla. Não são o mesmo cara, hein, meu? Já tá todo mundo colocando o Tchouaméni e Camavinga sempre na mesma frase, né? Os caras estão no Real Madrid, agora na seleção francesa e tal. O Tchouaméni e o Camavinga são jogadores diferentes. Me parece que o Tchouaméni é um jogador mais pronto do que o Camavinga. Daqui a pouco a gente vai falar deles, a gente vai falar do Musiala, a gente vai falar dos caras que Gana, né, tá convocando, o Iñaki Williams, o Lamptey, jogadores que não são nascidos em Gana, do Petkovic da Croácia, e tem umas coisas interessantes. O Petkovic, o Musiala, o Enzo Fernandes da Argentina não estão no álbum de figurinha da Copa, hein? Não estão no álbum de figurinha da Copa, mas possivelmente estarão na Copa, e vamos ver o que esses caras vão fazer na data FIFA. Mas eu quero começar pelo Pedro, quero começar até, Rafa, com uma pergunta que já foi mandada aqui pelo Thiago Soares, no nosso chat, participe, hein? Inclusive assine, você que é fã do Rafa, tá chegando pela primeira vez aqui no Futebol Sem Fronteiras, faça sua inscrição no Futebol Sem Fronteiras, aqui a gente fala bastante de futebol e do outro lado da bola. Hoje a gente vai falar mais de campo, bola, a gente fala muito, eu, Jamil Chad, convidados, sobre o que move o futebol, né? As engrenagens do futebol, o que está acontecendo por trás, às vezes, de uma convocação, de uma contratação. Mas o Thiago quer saber aqui, Rafa, qual seria o seu Brasilzão titular? A gente vai ver o Brasil jogar contra a Gana com uma formação diferente, né? Nessa sexta-feira, com o Paquetá de segundo volante, na dúvida entre Vinícius Júnior e Rafinha, bota logo os dois, Neymar e o Richarlison como um 9. Acho interessante esse teste do Tite, mas qual que seria o seu Brasilzão titular? E aí a gente já engata na conversa sobre o Pedro. Eu acho que essa formação que o Brasil está testando para a data FIFA, e é válido esse teste, eu enxergo mais como um plano C do que como uma possibilidade assim de começar. Para mim, a dúvida entre planos A e B está justamente na questão de ter ou não um 9 para que o Neymar jogue como 9 ou como 10. Eu acho que essa é a grande dúvida. Mas eu acho que a seleção que vai começar a Copa, e aí indo para essa resposta, ela tende a ser com o Neymar como 9 para ter os Vinícius Júnior. Eu não acho que necessariamente precise ser o Neymar como 9 para ter o Vinícius Júnior, tá? Mas olhando pela cabeça do Tite, hoje me parece que a diferença do plano A para o plano B é tirar o Vinícius Júnior, colocar o 9, empurrando assim o Neymar, trazendo o Neymar, né, de 9 para 10 e abrindo o Paquetá na esquerda. Essas são as duas opções. Na cabeça do Tite, aparentemente, a não ser num plano C que ele está testando agora, vai precisar ter um meia, um articulador na linha dos 3 meias. E o Neymar, apesar de ser um armador, não é visto como um articulador. Então seria ou o Paquetá ou o Coutinho. Para mim são as duas principais opções aí de meias do Brasil, o Paquetá largando na frente. Então essa formação do Paquetá basicamente como segundo volante, eu acho que ela vai ser mais emergencial. Tá perdendo um jogo na Copa, precisa arriscar um pouco mais, recua o Paquetá para a posição, para a função ali mais próxima da que o Fred faz, vai ter o Neymar por trás de um centroavante, sem abrir mão do Vinícius. Então assim, indo para a resposta da seleção, eu acho que não tem tanta dúvida, porque, a não ser com algum problema físico perto da Copa, vai ser Alisson, Danilo, Thiago Silva e Marquinhos, com o Alexandro na esquerda.
Para mim, a reserva da lateral esquerda é o ponto mais alarmante da seleção brasileira. Para mim, a disputa é num nível bem abaixo. A gente fala da direita, mas as improvisações, as alternativas na direita me agradam mais que os reservas da esquerda. No meio-campo, Casemiro, Fred e Paquetá. E aí eu tô colocando o Paquetá como esse meia central, porque o Neymar vai ser o 9, com o Rafinha de um lado e Vinícius Júnior do outro. Acho que esse tende a ser o time do Brasil para a estreia da Copa. Eu ainda tenho dúvidas, viu? Se ele vai abrir mão do centroavante, principalmente porque o Gabriel Jesus virou o que virou nessa temporada, né? Com o Arsenal. O Richarlison bem ponta firme. Eu não sei, não. Eu acho que o Tite vai ter. A gente pode ver uma seleção sem o Vinícius Júnior, por incrível que pareça, porque eu acho que o Tite vê o Rafinha ali, né? Vendo o Rafinha mais profundidade pelo lado direito que os laterais não dão e o chute de fora da área, né? Eu acho o Vinícius Júnior mais jogador que o Rafinha, mas acho que no encaixe do Tite ali. Agora, se for para jogar com o Paquetá de segundo volante, eu preferia que fosse o Bruno Guimarães, que está machucado, não poderia jogar nessa sexta-feira, sentiu um edema lá na França, tá lá, mas não poderia jogar. Mas se é para ir com o segundo ali, eu iria com o Bruno Guimarães, que eu acho que vai engolir o Fred ao longo da Copa. Mas vamos ver. Quem está na França é o Pedro. Vamos voltar para o nosso mote aqui da edição 61 do Futebol Sem Fronteiras. Os caras que não fizeram parte do contexto das seleções nos últimos 4 anos, desse ciclo de 18 a 22, um ciclo grande, um ciclo de 4 anos e meio, né? Porque a Copa do Mundo é no final do ano, então o ciclo foi maior do que o normal, uma pandemia no meio. Então tem caras que não fizeram parte dos ciclos, que talvez se a Copa do Mundo de 2022 tivesse sido em junho, eles não estariam convocados, mas que agora, de repente, podem aparecer. Podem aparecer não só nas convocações, como nos times titulares. Um deles é o Pedro. Se a Copa do Mundo fosse em junho, o Pedro não estaria sendo convocado, não estaria na lista do Tite. Mas na Copa do Mundo 2022, me parece que ele é quase uma certeza, Rafa. Agora, será que o Tite vai usar o Pedro? Será que o Tite já viu o suficiente e não quer nem abrir o jogo para outras seleções do que o Pedro pode ser capaz? Tem muita gente achando que o Pedro vai ser titular na Copa do Mundo. Para mim, ele é o terceiro na ordem ali, Gabriel Jesus, Richarlison, Pedro, na cabeça do Tite. Não estou dando minha opinião. Como que você acha que vai ser esse uso do Pedro nesses amistosos Gana, Tunísia? E se você também, como eu, enxerga já o Pedro com o pé e meio na Copa? Eu espero ver o Pedro em ação nessa data FIFA. Eu acho que é importante, apesar de eu valorizar também o dia a dia ali de treino, acho que é importante para a comissão técnica. A gente aqui não tem tanto acesso a essas impressões, mas eu acho que o Pedro está na Copa do Mundo também. Acho que a disputa tende a ser Pedro e Matheus Cunha, e por característica o Pedro é mais centroavante, porque apesar do Matheus Cunha ser visto no Brasil como um 9, um centroavante, às vezes muita gente fala, um centroavante nato, ele não é. O Matheus Cunha, ele na Olimpíada fez um papel de uma dupla de ataque com o Richarlison, mas se a gente pegasse como ele jogava no Hertha antes de ir pro Atlético de Madrid, ele jogava ou como 10 ou como ponta, ele era um armador, ele era quem voltava para carregar a bola de frente. Então, assim, ele pode jogar como 9, mas ele não é um centroavante. E eu acho que a característica de centroavante faz com que o Pedro pule etapas e mesmo sem entrar em campo, basicamente, esteja com a vaguinha dele quase certa na Copa do Mundo. Acho que o Pedro vai estar lá sim, agora não como titular. Até porque a gente já falou sobre uma variação que vai determinar aí quem vai ser titular ou não, né? Vai jogar com um 9, o 9 seria Gabriel Jesus ou Richarlison. Acho que mais o Richarlison, pelo menos por enquanto, em termos de opções na seleção brasileira, apesar do início de temporada do Gabriel Jesus. Eu acho que o Pedro tende a ser um reserva importante. Mas aí tem uma contradição. Um reserva importante que não necessariamente vai entrar muito. Porque se o Brasil tem tantas opções de ataque, com jogadores de muita mobilidade, eu acho que a característica do Pedro vai ser uma opção para mudar cenários. Então, assim, se você quer ter um cara, se a saída de bola não está encaixando, você pega um adversário que está pressionando muito bem o Brasil. Ter um cara como o Pedro, que vai prender bola como pivô numa saída mais direta do Alisson, você não está conseguindo jogar. Não são muitas as seleções que tendem a pressionar o Brasil lá em cima, tá? Mas é um cenário. A Sérvia fez isso contra Portugal, por exemplo, nas eliminatórias. Pode ser, Espanha, é um time extremamente um jogo de quartas de final contra a Espanha, isso pode muito bem acontecer. Sem dúvida, é uma das principais características sem bola da Espanha. Pressionar o campo inteiro. Pode ser. Usar o Pedro como esse cara que protege bem de costas, que faz a saída mais direta virar uma alternativa. Ou, outro cenário, tempo vai passando, você não consegue furar um bloqueio defensivo. Ter um cara com maior presença na área. Porque as diferentes opções de 9 do Brasil são todas de mobilidade. Por mais que o Richarlison tenha mais corpo, mais físico,
Ele também é muito mais rompedor do que o cara parado na área. Parado é modo de dizer, né? Mas o que é referência. O Pedro dá isso. Eu acho até que testar o Pedro contra a Tunísia talvez seja mais interessante, porque a Tunísia é uma das seleções mais pragmáticas da África. É uma das seleções mais chatas mesmo de enfrentar. É uma seleção limitada tecnicamente, mas que costuma fazer jogos chatíssimos, porque são jogos muito fechados. Então, é uma seleção que costuma se defender um pouco melhor. Não sei até que ponto no amistoso vai encarar dessa forma, vai fazer teste também ou não. Mas acho que seria interessante ter o Pedro nesse cenário. É claro que o desafio na Copa tende a ser maior, mas acho que o Pedro tende a ser um reserva nesse sentido. Tem um ponto aqui levantado pelo Luiz Felipe. Se colocar o Pedro só para jogar nos minutos finais, ele não vai render tanto. Esse é um ponto, Luiz Felipe, mas o Pedro passou a vida no Flamengo jogando poucos minutos e rendendo, né? Tanto que todo mundo pedia, bota o Pedro, por que não botam o Pedro Gabigol? Por que não botam o Pedro Gabigol? E que ele, quando ele entrava, ele tinha lá 15 minutos, 20 minutos e rendia, deixava o dele. Então, acho que nesse aspecto dá para confiar, né? O Pedro não parece um jogador que precisa estar jogando os 90 minutos, precisa do ritmo. Agora, o Rafa, até para a gente passar para os próximos nomes, né? O Pedro joga de uma maneira no Flamengo, né? Ele é um 9, mas é um ataque muito móvel e não é um ataque com pontas, né? O Gabigol cai pela direita, o Everton Ribeiro às vezes, o Arrascaeta cai mais pela esquerda, mas quem aprofunda o jogo do Flamengo pela lateral é o Rodinei, né? Pelo lado é o Rodinei, pela esquerda quem cai ali mais é o Arrascaeta, mas não é um ponta. E na seleção brasileira ele jogaria no momento em que o Pedro entraria no jogo, né, nesse cenário de precisa furar alguma barreira, tá precisando de um gol, certamente vão estar no campo dois pontas, né? Certamente vai ter um jogador pela direita, um jogador pela esquerda. E o Pedro teria que ficar mais dentro da área mesmo, né? Saindo menos do que sai no Flamengo. Essa é a tua leitura? Você acha que encaixa do mesmo jeito? Você acha que isso pode atrapalhar e o Pedro não seria, nos 20 minutos de seleção, o Pedro do Flamengo? Como você enxerga esse encaixe tático aí? Eu acho que o Pedro já trabalhou, se a gente pensar no Flamengo desde o Jorge Jesus, o Flamengo teve treinadores que adotaram um jogo mais rígido, de posição mesmo, né? E o Pedro conseguiu render. Se a gente pensar que o Flamengo teve no Domi, no Paulo Souza, treinadores que trabalhavam com essa distribuição das peças no campo, que fazia com que o Pedro fosse, de fato, esse centroavante para preencher aquela casinha ali da distribuição, eu acho que ele rendeu também, porque ele entrega como esse cara que consegue ganhar duelos ali na área. É claro que a gente tem que lembrar que a gente tem a avaliação com os parâmetros de futebol sul-americano, né? Não é um Pedro que consegue se impor contra qualquer adversário num cenário de Premier League, de Champions. É diferente, o desafio é outro. Mas eu acho que, em termos de função, ele pode fazer sim. Sobre a questão de ocupação do lado direito, eu acho interessante pensar que a gente falou sobre o Vinícius Júnior pode eventualmente sair do time, e um cara que parece que não vai sair do time, quer dizer, se ele sair vai ser para outro da mesma função, é o Rafinha, né? Porque como lateral direito do Brasil não vai ter essa função de ultrapassagem, de chegada ao fundo, o ponta pela direita vai precisar ficar aberto o tempo inteiro. Então, seja o Rafinha ou o Antony, que é o reserva imediato, eu acho que ali é menos provável que o Tite mexa. Mas não vejo um problema para o Pedro a questão do encaixe. O que falaram aí, acho que é legal, sobre ele jogar minutos finais, eu concordo com um aspecto. Eu acho que o Pedro é muito mais do que um jogador de abafa. O Pedro é um cara que tem uma influência no funcionamento do jogo que faz com que ele mereça, sim, ser observado os 90 minutos e não só quando a coisa aperta. Só que na seleção a concorrência é muito grande, é natural que ele fique para trás na fila. Ô Rafa, para pegar o gancho, porque o jogo do Brasil nessa sexta-feira é contra a Gana, lá em Le Havre, na França, eu vou pegar uma pergunta do Evandro, que cita um dos jogadores que a gente ia falar, né? Que a gente já tinha combinado de falar, o Iñaki Williams. Gana, o curioso caso dos irmãos Williams, né? O Nico Williams na Espanha, o Iñaki Williams na seleção de Gana, né? E ele lembra dos casos dos irmãos Boateng, né? Um jogando pela Alemanha, o outro jogando por Gana, né? Também. O Iñaki Williams é aquele jogador do Atlético de Bilbao, né? Para quem não tá ligando o nome à pessoa, aquele jogador do Atlético de Bilbao que não perde um jogo, o cara nunca tá machucado, impressionante assim, mas também não mete gol, né? Mas também não faz gol. É impressionante como tem um divórcio com o gol, o glorioso Iñaki Williams. Foi convocado por Gana, o Lamptey, que nasceu na Inglaterra, também convocado por Gana. Essa seleção que vai enfrentar o Brasil e que na Copa do Mundo vai estar num grupo com Portugal, Uruguai e Coreia. Acho difícil o Gana conseguir se classificar nesse grupo, mas se classificar,
possivelmente será adversária do Brasil nas oitavas de final, né? Uma chance grande. O que Gana está fazendo, Rafa, em cima da hora, aí nessa data FIFA, nesse amistoso contra a seleção brasileira, chamando jogadores que não estão no álbum da Copa, porque nem tinham sido convocados ainda? Esse é um aspecto interessante, porque assim, não é particularidade de Gana, né? Tem muitas seleções fazendo isso. O treinador, a seleção de Gana trocou de técnico depois da péssima Copa Africana que fez no início do ano. E assumiu o Otto Addo, que foi jogador de seleção na Copa de 2006, inclusive. E qual que é a questão? Ele diz, eu sou um filho da diáspora. Então, assim, qual que foi um papel que ele começou a fazer nesse período para a Copa do Mundo? Começar a pensar em filhos de pais de Gana que nasceram em outros países, já que esse fluxo migratório é tão grande por diversos motivos no planeta. Esse é um fenômeno que tem acontecido muito. Se a gente for olhar nas eliminatórias, a Jamaica fez muito isso na CONCACAF na reta final, Camarões agora está tentando fazer, Gana muito, porque Gana naturalizou esses dois, mas 3 da Alemanha também. Então, assim, tem um pacote novo de jogadores de Gana, muito em função desse trabalho do Otto Addo, que é o novo treinador. Gana é uma incógnita como time, porque, assim, eu não imaginava que Gana fosse chegar ao Mundial. Gana não fez um bom ciclo. Né? Foi um acidente total de percurso, né? Foi Gana que tirou a Argélia? Não, foi Camarões. Não, foi Camarões. Gana tirou a Nigéria. Mas também esquisito, né? Também não estava bem, que também não estava bem, mas tinha deixado impressão melhor na Copa Africana, chegava como favorito e acho até que tem mais jogadores de qualidade hoje. Gana está num processo de meio que renovação. Gana teve um grande sucesso ali com a geração 2006, 2010, né? Só que vários desses jogadores já envelheceram, já encerraram carreira, então assim, aquele ciclo, aquela geração já ficou. E alguns remanescentes ainda têm influência, Jordan Ayew, André Ayew, o Thomas Partey já é meio do caminho, já é mais jovem, mas assim, não tem aquele mesmo número de jogadores que Gana teve em dado momento da década passada. E agora esse é o desafio, é tentar montar uma nova seleção. Só que isso acontecendo meses antes da Copa. Então, quando a gente fala do Iñaki Williams, acho que é um jogador que pode sim acrescentar, porque Gana agora tem uma nova leva de jogadores jovens mais promissores. Jogadores que estão começando a se desenvolver, por exemplo, para citar o Mohamed Kudus, está muito bem no Ajax. Ele há 2 temporadas chegou no Ajax. Né? Ele está jogando muito bem. Ele era uma revelação do Nordjylland da Dinamarca, que tem um projeto de ligação direta com o continente africano, então leva muitos jogadores de Gana para lá, e acaba que ajuda a preparar, a desenvolver. E 2 desses caras são caras para prestar atenção. O Kudus é um dele, que sofreu uma lesão grave quando chegou no Ajax, então só agora ele está conseguindo ter continuidade, e o outro é o Kamaldin Sulemana, que foi pro Rennes, para jogar na França. São jogadores jovens que estão prontos aí para serem trabalhados pela próxima década na seleção. Só que ainda falta companhia num bom nível, e acho que é um pouco por aí o que Gana está fazendo. O Iñaki Williams pode ser o 9, talvez jogando com o Kudus encostando nele, aí Kamaldin Sulemana como um dos pontas. O Lamptey teve bons momentos na Premier League, acho que é um bom reforço para a lateral direita, mas eu ainda acho que Gana ainda é uma incógnita como time. Assim, me surpreendeu chegar até a Copa do Mundo e acho que vai ter alguns reforços daqui até lá por conta dessas naturalizações. O Gana enfrenta o Brasil nessa sexta-feira, depois faz um amistoso contra a Nicarágua. Eu não sei se esse amistoso está mantido, tá? Mas está marcado aqui, Nicarágua e Gana. E aí, mas já tem um amistoso antes da Copa, interessante, né? Suíça e Gana, no dia 17 de novembro, 3 dias antes da abertura da Copa do Mundo, Suíça e Gana vão fazer um amistoso. Gana precisa realmente de tempo para adaptar esses caras, esses estrangeiros, né? Jogadores que nasceram fora de Gana, mas que são descendentes. Tem várias seleções. Qual foi a seleção? Teve uma seleção na África que a gente comentou lá na Band, né, Rafa? Burkina Faso, que tinha 1 ou 2 só que tinham nascido no país. Acho que era Burkina Faso, né? Tem muitas seleções que vivem essa realidade. Todo mundo nasce na França e depois vem jogar pelas seleções africanas. Vamos falar da seleção da França. Por falar em França, a França já está fora da Nations League, né? Ela tem 2 amistosos contra a Áustria nessa quinta-feira e contra a Dinamarca na segunda, e o jogo da Dinamarca na segunda ou no domingo? No domingo, dia 25 domingo, né? Domingo. Dinamarca e França no domingo. E esse jogo de Dinamarca e França, obviamente, ele chama atenção porque é um jogo de Copa do Mundo também. Eles estavam no mesmo grupo em 2018 e estão no mesmo grupo em 2022, que é um grupo bem parecido, né? França, Dinamarca, Austrália e Tunísia. Na outra Copa do Mundo era França, Dinamarca, Austrália e Peru.
É um grupo quase igual, mas com uma Dinamarca mais forte. A França faz esses 2 jogos, Rafa. A França, eu não sei se a gente pode chamar de França em crise, mas o fato é que nos jogos de junho ela perde da Dinamarca, empata com a Croácia 1-1, empata com a Áustria 1-1 e perde para a Croácia em casa por 1-0, uma Croácia já envelhecida. Mas na Nations League ninguém dá bola, né? Cara, ninguém quer chegar na Copa do Mundo só perdendo. O time, no mínimo, perde confiança. Agora, o que apareceu de novo para essa França aí, Rafa, além, obviamente, do retorno do Benzema, que hoje é um bola de ouro, retorno já desde o ano passado, quando jogaram a Eurocopa, essa dupla de volantes do Real Madrid, Camavinga, Tchouaméni. O Tchouaméni, o próprio Real Madrid, não sabia se dava para contar com o Tchouaméni como um titular logo de cara no lugar do Casemiro, né? Bateu um certo pânico ali, caramba, né? Mas venderam o Casemiro quis ir. E o Tchouaméni parece titular do Real Madrid há 10 anos, né? O cara tá jogando muita bola. É difícil imaginar uma França sem o Tchouaméni hoje, né? O Kanté, por exemplo, já não tá nem perto do mesmo nível de 2018. Tem o Camavinga. Como que você vê a chegada desses volantes aí num contexto de seleção francesa tentando se reencontrar em busca do bicampeonato? A França passa por uma situação delicada muito perto da Copa. Primeiro, assim, sobre Nations League, a França essa semana vai definir se vai ser rebaixada, né? Pode cair para a Liga B, pode cair para a segunda divisão, no momento é a lanterna do grupo. Então, claro, isso mais até do que assim um vexame, coisa do tipo, porque a Nations League pode ser encarada de diversas formas, no mínimo, seria perder a chance de enfrentar adversários do primeiro nível nas próximas datas FIFA, né? Que é algo importante, que é muito valorizado dentro da Nations League. Porque antes ser rebaixado significa sair. Antes da Euro de 24, né? Quer dizer, você vai treinar fazendo 6 jogos contra seleções médias em vez de 6 jogos contra a Itália, Alemanha, Inglaterra, Espanha. Exatamente. Mas assim, falando sobre o time, tem alguns assuntos fora de campo que são problemáticos, né? A questão do Mbappé levantou sobre direitos de imagem, né? Em relação ao peso que é dado para os jogadores, a tipos de patrocínios, de acordos que são feitos, desenhados para a Copa do Mundo. Esse é um assunto importante de se resolver. Tem o outro lado que vai para aqueles conflitos, Pogba, família, etc. Esse é outro. Mas se a gente ficar dentro de campo, a lista de lesionados da França é assustadora perto da Copa. Se a gente for pensar, eu tinha feito uma listinha aqui, e nem estão todos, mas assim, de lesionados nessa data FIFA. Lloris, Jean, Theo Hernandes, Camará, Rabiot, Lucas Hernandes, Kimpembe, Konaté, Kanté, Pogba, Benzema e Coman. Só aí tem um time de lesionados. E vários são importantes. Por exemplo, Benzema, óbvio. Kanté e Pogba, e aí a gente entra na dupla de volantes do Real Madrid. Kanté e Pogba já estão fora há algum tempo. Dá para a França imaginar que vai chegar à Copa com Kanté e Pogba, que são a dupla titular, formam a dupla titular da seleção? Eu acho cada vez menos. Então eu acho que essa data FIFA para a França vai ser importante como um encaminhamento de uma possível dupla de volantes para a Copa. E eu acho que o meio-campo da França já está definido no sentido que vai ser Tchouaméni mais um. O Pogba muito provavelmente não vai chegar à Copa do Mundo, e se chegar, vai chegar longe da melhor condição. O Kanté, sim, tem tempo que ele não consegue essa continuidade toda. Será que ele vai se recuperar bem até a Copa? Se ele tiver condição de jogo, ele é o titular ao lado do Tchouaméni, e acho que os dois até são muito complementares, porque aí isso faz com que o Kanté não precise jogar naquela função do primeiro volante. Ele pode percorrer uma faixa maior do campo. Né? Mais de 8. E ele tem essa capacidade. Né? E ele tem essa capacidade de arrancar com a bola, de puxar essas transições, de se lançar ao ataque. E o Tchouaméni, hoje, pela forma como ele se consolidou no Real Madrid, mas por como ele já vinha jogando na seleção, para mim ele já é o titular da posição. Agora, o Camavinga não é a primeira alternativa. Se a gente pensar que o meio-campo em tese titular era Kanté e Pogba, beleza, o Pogba saiu provavelmente da lista. Tchouaméni e Kanté. O Kanté não podendo jogar, na cabeça do Deschamps, quem geralmente joga é o Rabiot, que é bem questionável, inclusive. Mas, não sendo o Rabiot, será que é o Camavinga? O Rabiot foi cortado por lesão agora. Ainda tenho dúvida. Pode ser o Guendouzi. Então, assim, eu acho que essa disputa está mais aberta e vai ser importante prestar atenção nessa data FIFA. Dentre esses, acho que o Camavinga é a melhor opção. No mundo ideal, o Camavinga seria, na minha cabeça, uma ótima opção de segundo tempo, mas não o titular. Para mim, o ideal seria ter Tchouaméni e Kanté para a Copa. E a França tem outra questão para resolver, né? Vai jogar com 3 zagueiros ou linha de 4 na Copa. E aí, quando o Coman se machuca, vira um problema. Sem Lucas Hernandes, que faz muito bem esse papel do zagueiro pela esquerda, outro problema.
São vários os problemas para a linha de defesa. O Deschamps vinha jogando com 3 zagueiros. Eu acho que era um sistema que encaixava muito bem para ter o Griezmann com liberdade atrás de Mbappé e Benzema. Acho que o melhor desenho para o trio de frente é ter 2 alas. Inclusive com o Coman podendo ser um deles. Só que o Coman tá fora. O Lucas Hernandes tá fora. Tem um monte de gente machucada. Na data FIFA de junho, ele voltou a jogar com linha de 4 algumas vezes. Enfim, a França tem muito mais problema do que parece. Nos meus bolões, a França não aparecerá como campeã do mundo, hein? Em 2018 aparecia em quase todos ali. Eu estava na dúvida entre França e Brasil. No fim das contas, acabou dando França. Em 2018, eu tô com a mesma certeza que eu estava no ano passado, viu, Rafa? Também não apareceu em nenhum bolão meu da Euro como campeã a França. Eu acho que é uma seleção que é isso, deu uma desencontrada. E o Griezmann, que você citou, né? O Griezmann joga meia hora pro jogo. Por uma questão de contrato, né? Por uma questão senão ele jogaria mais. Exatamente. Não, ficou claro isso, né? Porque no jogo do Atlético de Madrid contra o Real Madrid, ele foi titular. O Simeone falou, não, aqui eu vou ter que botar de titular. Mas o Griezmann também já não vive o Griezmann não é o Griezmann de 2018, né? Já não é um jogador tão... Mas eu acho que na seleção ele tem esse peso. Eu acho que na seleção, assim, eu vou fazer uma comparação que teoricamente não tem nenhum sentido, porque a comparação óbvia é outra. Mas para mim, o Griezmann tem o papel da França que o Neymar tem no Brasil. Aí todo mundo vai falar, pô, mas é o Mbappé. Não, eu acho que é diferente. Eu acho que o Mbappé é muito mais essa flecha, e o cara que também pensa o jogo chegando, armando, é o Griezmann. O Griezmann tem uma influência muito grande na forma do time jogar. Por mais que o Mbappé seja o mais decisivo, e agora ainda ganhou o Benzema para esse trio espetacular. Então, na comparação de funções, eu vejo o Mbappé mais como o Vinícius Júnior, digamos, e o Griezmann mais como o Neymar, para falar um pouco do pensar o jogo, na influência para armar. Só que na influência fora de campo, o Mbappé é o Neymar, e é o Neymar na sua pior versão, né? O Mbappé, nesse ano, parece claramente a história de ter virado o dono do PSG, e o Messi e o Neymar, né, não deu certo para ele por enquanto, e o Neymar e o Messi assumiram outro tipo de postura, que não foi a do conflito, que foi a do jogar a bola, e acho que o Mbappé estava se preparando para uma guerra que não veio, e o Mbappé me parece que era um jogador mais importante para a França em 2018, poderia acontecer mais coisa boa com o Mbappé em 2018, como aconteceu, do que agora em 2022. Vamos ver o que vai acontecer com essa seleção na França. No mesmo grupo da França da Nations League está a Croácia, vai enfrentar a Dinamarca, vai ser um jogo meio que decisivo aí para ver quem vai se classificar para o Final Four da Nations League. Mas enfim, a Croácia com uma seleção envelhecida, mas o Modric parece que não envelhece nunca. Só que a Croácia parece ter encontrado uma solução para uma posição difícil para ela nos últimos anos, que é a posição do camisa 9, né, Rafa? Conte pra gente quem é esse cara que não está no álbum de figurinhas da Copa, mas que pode aparecer no time nesses jogos da seleção croata na Liga das Nações e que pode aparecer lá como titular na Copa do Mundo. O Bruno Petkovic. O Bruno Petkovic é um nome que teve uma passagem sem sucesso algum pelo futebol italiano, mas que no Dinamo Zagreb já vem algumas temporadas jogando bem. O Dinamo Zagreb sobra no futebol local, né? O Dinamo Zagreb é um grande revelador de talentos da Croácia, ganhou 16 dos últimos 17 campeonatos na Croácia, então tá todo ano brigando para chegar na Champions, nem sempre consegue a fase de grupos, muitas vezes vai para a Europa League. Há 2 temporadas, ele começou a aparecer muito bem, ainda com o Dani Olmo jogando junto com ele, né, como armador, depois o Dani Olmo iria para o Leipzig, e o Bruno Petkovic cresceu muito, assim, como um 9 pivôzão mesmo, como aquele cara que protege bola, que tem alguma habilidade com a bola para achar soluções. E por que isso é importante? Por 2 motivos. A carência de opções da Croácia para esse setor, e principalmente, né, eu diria, porque se a gente for olhar a forma, e o segundo motivo antes, até para não esquecer, por ele ter jogado muito bem contra Milan e Chelsea. Então chega aquela coisa mas será que contra a elite ele vai se dar bem? Aí ele pega Milan e Chelsea nas 2 primeiras rodadas da Champions e é um dos melhores em campo. Então aí acho que tá um ponto que talvez mude o status dele para essa data FIFA. Aí voltando para o cenário da seleção. A Croácia tem uma seleção mais envelhecida em alguns setores, mas tem um meio-campo mais ajustado taticamente do que tinha antes da última Copa, quando chegava a Copa com opções, mas sem saber exatamente qual é a função do Modric, qual é a função do, na época, do Rakitic, né, que agora já não está mais na seleção. E na Copa, a coisa meio que se acertou, de forma surpreendente. Hoje, eu acho que está muito mais desenhado, se a gente pegar o protagonismo do Brozovic na Inter,
um dos melhores volantes do futebol italiano nos últimos 3, 4 anos. O tamanho do que tem o Modric jogando muita bola ainda, o Kovacic podendo ser um bom meio-campista complementando esse trio, esse setor da Croácia é muito forte. A Croácia ganhou opções na defesa, o Gvardiol surgiu para tentar rejuvenescer um pouco, como zagueiro pela esquerda, o Borna Sosa virou opção, é um lateral que cruza bem. O grande problema está no ataque. Tem o Perisic, que fez grande temporada passada na Inter, né, agora no Tottenham, para ser o ponta pela esquerda. A Croácia até chegou a testar em dado momento jogar com 3 zagueiros para explorar o Perisic de ala, mas pelo jeito vai com linha de 4 com ele como ponta. Mas o 9 não tem. Na última Copa era o Mandzukic, o Rebic tem diversos problemas até de relacionamento, então assim, além de fisicamente não jogar com frequência há um bom tempo, só sobrou o Kramaric. E o Kramaric não é exatamente um centroavante. No Hoffenheim ele geralmente joga como um segundo atacante, às vezes até como meia. Pode até jogar como ponta vindo da direita para dentro. Então faz falta essa presença, esse goleador. O cara para receber cruzamento do Borna Sosa, por exemplo, do Juranovic pela direita. E acho que o Bruno Petkovic nessa data FIFA pode ser usado e talvez ganhar status para virar um titular na Copa do Mundo. Acho que faria bem para a seleção da Croácia, porque falta esse jogador. É uma seleção que está no grupo com Bélgica, Marrocos e Canadá. Aliás, eu vou deixar os grupos da Copa passando aqui embaixo para quem está assistindo a gente, né? Para lembrar, né? E a ordem também do álbum de figurinhas. Mas o Petkovic não tá no álbum. Olho nele nesses jogos da Croácia contra a Dinamarca e contra a Áustria nessa data FIFA. A Croácia que já tem um amistoso marcado contra a Arábia Saudita no dia 16 de novembro. Né? Então é uma seleção finalista de Copa, né, minha gente? Não dá para ignorar uma seleção finalista de Copa do Mundo que tem o Modric, que todo mundo acha, não, mas uma hora acaba, né? Uma hora acaba a Champions League que o cara acabou de fazer, né? Inacabável o Luka Modric. Outro dia, numa conversa com o pessoal do Boteco, que você também já esteve lá recentemente, Rafa, eu falei, eu estava citando o Real Madrid, contratações, falei que o Modric era classe média. Eu falei, o Modric foi contratado como um classe média. Obviamente, ele se mostrou um fora de classe total, né? O Modric é um craque, um gênio. Mas no momento da contratação dele, o Mourinho que insistiu e o Real Madrid pagou para o Tottenham uma grana ali que todo mundo achou muito. Assim, ele não chegou com esse status de craque, de gênio, né? Mas chegou como reserva do Khedira. Pois é. Então, e o Modric depois, ao longo dos anos, obviamente, se mostrou um dos meio-campistas mais importantes da história do Real Madrid e, lógico, já fez uma final de Copa do Mundo com a seleção da Croácia. Vamos falar de mais uma seleção europeia forte, favorita. A Alemanha sempre tem que ser considerada favorita, apesar da última Euro, apesar da última Copa, apesar dos últimos resultados. Joachim Löw já não está mais lá, né? O Hansi Flick, que era auxiliar do Joachim Löw, que estava na Copa do Mundo, por exemplo, de 2014, auxiliar do Löw, assumiu o comando técnico do Bayern, brilhou com o Bayern, foi o técnico campeão daquela Champions League na bolha de Lisboa. O Hansi Flick hoje é o técnico da seleção da Alemanha, então é pequeno o parâmetro que a gente tem sobre o que a Alemanha pode fazer, mas os jogadores estão lá. E tem um cara, Rafa, que está se destacando muito nesse ano, que é o Musiala, jogando bem pelo Bayern de Munique. Também não está no álbum da Copa do Mundo, mas a gente tem que ficar de olho nele nessa data FIFA, né, Rafa? O Musiala é mais jovem, né? Tem 19 anos, mas já são 2 temporadas muito boas no Bayern. Ele terminou muito bem a temporada passada e agora começa a temporada sendo um dos protagonistas também. Às vezes ele até sai do time, tem as variações da forma de jogar também, mas acho que a maturidade dele para ser esse meia que consegue ligar, conectar as peças, pode jogar por dentro, pode jogar vindo de fora para dentro. Eu acho que ele é um jogador que, pelo que tem jogado, é difícil abrir mão numa montagem de time. O problema é que a Alemanha tem muita opção, né? Não que seja um problema, mas assim, problema na hora de tentar enxergar qual vai ser a opção do Hansi Flick. A Alemanha tem dúvidas em relação a qual vai ser o sistema, né? A gente fala do Brasil na lateral direita. A Alemanha também, nessa convocação, a Alemanha não tem nenhum lateral direito de ofício, né? Porque o Klostermann está machucado. Então a Alemanha tem o Hoffmann, que é meia, que pode jogar de lateral, ou diferentes zagueiros que podem jogar na lateral, Sully, Kerr, para citar alguns. Mas por que isso é importante? A Alemanha pode jogar com linha de 4 ou 3 zagueiros. Se for com 3 zagueiros, acaba diminuindo uma das vagas lá na frente. Então, teoricamente, tem muita gente para brigar por 3 ou 4 vagas. Vamos lá, o Toni Kroos se aposentou da seleção.
o Kimmich vai jogar com alguém ao lado dele. Esse alguém, eu acho que é o Goretzka, pela intensidade, pela capacidade para pressionar e recuperar a bola, e até porque o Hansi Flick teve muito sucesso jogando com essa dupla. Mas o Gundogan corre por fora. Teoricamente é um reserva para o Goretzka. E acho que o Musiala entra na briga para ser um dos 3 homens de frente, ou 4. Mas aí a lista é grande. Eu até tinha feito uma listinha aqui, ó. Vamos lá. Gnabry, Thomas Müller, Sané, Musiala, Marco Reus, Havertz e Timo Werner. São as opções, todos esses por 3 ou 4 vagas. E aí depende de características das escolhas do Hansi Flick também. Vai jogar com um 9, porque a Alemanha não tem esse 9, né? Vai jogar com um 9, esse 9 vai ser o Timo Werner, vai ser o Havertz, vai ser o Gnabry. Todos eles podem jogar como 9. Vão ser 2 ou 3 meias encostando. Então tem várias questões táticas para resolver. Mas acho que o Musiala hoje, pela bola, é um cara que pode ter um papel importante. Faltou visão para a Alemanha lá atrás. Tinham que ter nacionalizado o Lewandowski, que nem fizeram com o Klose, né? Imagina, Lewandowski, esses anos todos na Alemanha, a história talvez tivesse sido diferente, né? Mas não, o Lewandowski obviamente estará na Copa, mas com a camisa do país dele, com a camisa da Polônia. O Rafa, essa lista de nomes da Alemanha que você passou me lembra um pouco o Brasil de 18, de 19, muita gente boa, nenhuma excepcional, nível muito parecido. Claro que o Thomas Müller tem uma história excepcional, né? O Thomas Müller é daqueles jogadores que quando veste a camisa da seleção da Alemanha, alguma coisa acontece. Tem muito jogador que é assim com seleção. Inclusive, na minha opinião, o Richarlison com a seleção brasileira. Veste a camisa e joga mais do que joga. E consegue entregar resultados. Agora, o Sané, por exemplo, é um cara que eu sempre achei meio enganadorzinho, mas agora tá bem. Nessa temporada tá bem. O Timo Werner, o Havertz, perderam espaço. Marco Reus acabou de se machucar, né? De novo, tem que ver se vai chegar na Copa. Não foi tão grave, são só semanas. Não foi tão grave, mas é um cara que sempre pode acontecer alguma coisa com o Marco Reus, né? A Alemanha joga com a Hungria e com a Inglaterra, né? Na segunda-feira tem Inglaterra e Alemanha, e tem essa disputa pela primeira, que é um grupo que tem a Itália também, mas a líder é a Hungria na Nations League, né? E tem essa disputa pela vaga, mas por encontrar, tem essa história de encontrar time, né? A Itália não está na Copa, mas a Alemanha ainda precisa encontrar um time, e vamos ficar de olho no Musiala, então, que é jovem, mas nessa data FIFA pode carimbar, de repente, a presença dele na Copa do Mundo pela seleção alemã. Para a gente sair da Europa, se despedir da Europa, eu vou falar de 2 jogadores que vão acabar se enfrentando. Vou juntar numa coisa só. Um da Bélgica e um da Holanda. Bélgica e Holanda estão no mesmo grupo da Nations League, vão se enfrentar, possivelmente num jogo valendo vaga. Tem Polônia e Holanda antes, né? A Bélgica joga com o país de Gales. Se a Holanda não ganhar da Polônia, aí Holanda e Bélgica farão um jogo na semana que vem, no começo da semana que vem, para decidir a primeira colocação do grupo. Esse é o cenário mais provável. A Holanda do Van Gaal, que deu uma cacetada na Bélgica no jogo lá de junho, né? A Bélgica, o Hazard não está bem, tem o De Bruyne ainda, o Lukaku ainda não se encontrou, a Bélgica, o Mertens já não está. Quer dizer, a Bélgica perdeu jogador. Aquela geração de ouro da Bélgica está se desfazendo, Rafa. E a Holanda vem com um time mais jovem, comandado por um técnico super experiente, que é o Van Gaal. Eu queria que você falasse dessas duas e dos 2 jogadores de cada uma que a gente precisa olhar nessa data FIFA e que, de repente, podem ter uma presença importante lá na Copa. Sobre a Bélgica primeiro, então. A Bélgica, nessa data FIFA, nem tem o Lukaku, né, por lesão. Então, assim, sim, tem uma lacuna para preencher, que é a desse centroavante. E a Bélgica, o Batshuayi é o atacante reserva da convocação. Está longe de ter o nível do Lukaku. E aí existe a possibilidade da Bélgica jogar de outras formas, né? A gente já viu o De Bruyne jogar até como 9, inclusive contra o Brasil no primeiro tempo da Copa do Mundo de 2018. Hoje, a estrutura da Bélgica continua a mesma. 3 zagueiros, 2 volantes, 2 alas, 2 meias e um atacante. A questão é que, na Copa passada, existia mais a possibilidade, até pelo momento do Mertens, que era melhor, do De Bruyne jogar na dupla de volantes para que Mertens e Hazard encostassem no Lukaku. Contra o Brasil, o De Bruyne jogou mais avançado, é claro, com outras peças na época que nem fazem mais parte dos planos, né? Fellaini, Dembélé, esses caras já viraram a página, já não estão mais. Então, assim, a Bélgica está num processo de tentativa de encontrar outras opções, e principalmente quando a gente olha desse meio para frente, eu acho que a principal do momento é o De Ketelaere, que é o meia
do Milan, que está deixando uma impressão muito boa nesse início de temporada. Como um meia, no sistema do Milan, que é um 4-2-3-1, ele joga atrás da referência, né? Então, assim, esse 10. Na seleção e na Bélgica, por clube, ele chegou a jogar até de lateral, de ala, ele jogou tudo quanto é função. Então, ele é um jogador versátil, o próprio Roberto Martins já falou disso também. Acho que é uma opção. Se a gente considerar que o Mertens saiu da Itália, agora está jogando no futebol da Turquia, ainda tem mais prestígio, mas com o Lukaku sem ser opção, é possível que o De Ketelaere jogue até como 9 em outros funcionamentos da Bélgica. Acho que é um cara para prestar atenção, porque tem muita qualidade conduzindo a bola, é aquele falso lento, aquele jogador que parece não ter tanta mobilidade, mas que bota a bola na frente e é difícil parar. É um nome legal para prestar atenção na Bélgica, que está tentando renovar alguns setores. Ele fez um jogo tremendo, né, Rafa? Para quem não se lembra, ele fez um jogo tremendo com a camisa do Bruges contra o PSG na Champions passada, né? Um jogo da primeira fase, né? Que era aquele grupo que tinha PSG e City, se não estou enganado, era PSG e City, né? Foi. Estavam no mesmo grupo. Foi o primeiro jogo do trio, Neymar, Mbappé, Messi. Jogaram em Bruges e o De Ketelaere fez uma grande partida ali, né? E agora ele tá no Milan. Ele me lembra um pouco o Kaká. Não te lembra um pouco o Kaká? Sim, pelo porte. Pode ser, acho que por ser um 10 mais segundo atacante do que exatamente esse armador de time atrás que conduz a bola. Nesse sentido, acho que faz sentido a contratação, além de jogar nessa função no Milan, talvez aproxime também. Mas eu acho que é um jogador bem promissor, assim, para prestar atenção. Eu acho que ele pode ganhar espaço. Apesar de eu achar que, assim, essas referências da Bélgica vão chegar à Copa do Mundo como titulares, e o Hazard na seleção geralmente joga melhor mesmo. Geralmente corresponde. Então, assim, ainda acho que o trio ofensivo da Bélgica na Copa vai ser Hazard, De Bruyne e Lukaku, a não ser em caso de lesão. E o Mertens é a primeira opção. Agora, o De Ketelaere pode ganhar espaço, e o Trossard é outro nome que eu acho que, pela forma como ele tem rendido em várias funções no Brighton, principalmente antes da saída do Graham Potter, que foi para o Chelsea, é outro cara que pode ganhar minutos na Copa do Mundo. Vamos ver, a Bélgica enfrenta Gales e enfrenta a Holanda no domingo, né? Eu falei no começo da semana que vem, mas não é no domingo esse jogo. E a Bélgica já tem amistosos marcados contra o Iraque e o Egito. Vai todo mundo fazer um monte de amistosos no Oriente Médio ali, obviamente, antes da Copa do Mundo. Então a Bélgica joga contra Iraque e Egito antes da Copa. A Alemanha tem um amistoso marcado contra Omã. Agora, no domingo tem Holanda e Bélgica. O De Ketelaere tá no almo da Copa, hein? É o figurinha número 12 da Bélgica, eu já tenho, o De Ketelaere. E o outro que o Rafa destacou, que joga pela Holanda, que é cadê o número dele aqui? Peraí, eu quero falar o nome. O número 19 de Netherlands. Aliás, eu estou chamando de Holanda, mas agora oficialmente é Países Baixos, né? Mas eu vou chamar de Holanda. Me desculpem, gente, vai ser para sempre também. A Holanda. Não dá. É Holanda. Nosso bravo herói Netherlands. O Cody Gakpo, né? Cody Gakpo. Conte sobre o Gakpo, porque esse cara, Rafa, tá arrebentando no começo da temporada lá na Holanda. Tá, e aliás, sobre o nome dele, né? Em holandês, aqui é sim, só como curiosidade meio inútil pra gente, mas que vale. Em holandês o G tem som de R, né? Então lá é Gakpo. Mas como a gente também não fala Van Gaal, não fala nenhum nome só para curiosidade. Mas então a gente fica com o Gakpo mesmo. Ele tá voando. Uma espécie de Pedro deles, no sentido de ser... Não tô falando por estilo, aí você vai falar sobre isso, mas no sentido de ser um cara despontando no futebol local, né? Não lá no altíssimo nível da Europa ainda, no nível holandês, uma solução caseira ali para uma Copa do Mundo. A diferença é que a Holanda costuma olhar mais, até porque a Holanda revela muito, né? Então a Holanda sempre tem seus jogadores assim, despontando no próprio país antes deles irem para as principais ligas. E essa é até uma curiosidade assim, do Gakpo, porque o Van Gaal, na última janela, ele falou para o Gakpo, se eu fosse você, eu não mudava de time agora não. Continua no PSV, depois da Copa você muda de time, porque você vai comprometer a minutagem que você tem, o ritmo, a confiança que você tá. E isso acabou atrapalhando, de certa forma, um movimento de mercado que era provável. Eu acho que é comparável, o status do Gakpo agora, eu acho comparável ao do Depay na Copa de 2014 com o Van Gaal também. Lembra que o Depay estava surgindo como uma promessa, ele acaba sendo o melhor jogador jovem da Copa até, ele estava surgindo como uma promessa, e depois acabou indo para o Manchester United, não deu certo e tudo, rodou, mas não atingiu o nível que se imaginava. Mas
o Gakpo está muito bem na Eredivisie, né? O Gakpo são 7 rodadas do campeonato holandês, ele tem 8 gols e 6 assistências. Assim, é impressionante a capacidade de gerar situações de gol, também em bola parada. No fim de semana ele deu 3 assistências, acho que 2 ou 3 de escanteios até. Mas é um ponta, geralmente pelo lado esquerdo, e aí tem que ver como o Van Gaal vai encaixar, porque a Holanda tem jogado com 3 zagueiros e a Holanda joga com um meia de muita chegada atrás de uma dupla de frente. Esse meia de muita chegada geralmente é o Berghuis, mas eventualmente pode até virar o Gakpo, para ser esse cara de velocidade mesmo correndo nas costas do volante adversário. É um pouco como o Van Gaal enxerga essa função. Eu acho que é um cara que pode ter minutos, pode ter mais importância do que parece quando chegar à Copa do Mundo. São jogadores que estarão, tanto o Gakpo como o De Ketelaere, são jogadores que estarão na data FIFA, não, como são jogos importantes, né? Como são jogos que valem, vamos ver em que nível de teste, né? Que o Van Gaal e que o Martinez, que nível de teste eles vão querer fazer, né? Ou se vão jogar pensando mais realmente no resultado. Mas são nomes aí para a gente ficar de olho que podem não só estar nas convocações de Holanda e Bélgica para a Copa do Mundo, como podem também estar na Copa do Mundo como titulares, né? De repente assumindo uma posição de destaque nos times deles. E para a gente encerrar, saindo da Europa, a gente já falou de Pedro na seleção brasileira, um ilustre desconhecido para o resto do mundo. Tchouaméni, Camavinga, dupla do Real Madrid, talvez seja a dupla titular da França. Do Musiala, jovem na Alemanha, De Ketelaere, do Gakpo. A gente falou do Bruno Pektikovic, o número 9, que a Croácia talvez tenha encontrado, dos estrangeiros que Gana pode levar para a Copa do Mundo. Faltou falar do futebol sul-americano, faltou falar da Argentina e o Enzo Fernandes, jogador que foi bem no River e que acho que está bem melhor no Benfica nesse começo de temporada do que se imaginava, né, Rafa? Assim, para cair de cara no futebol europeu e já funcionar tão rapidamente. O Enzo Fernandes ganha a primeira chance dele na Argentina. Como que você vê o encaixe do Enzo Fernandes e onde esse menino pode chegar? Eu acho que é um início de destaque mesmo, quando a gente pensa na seleção da Argentina. Eu acho que o meio-campo acho que a seleção titular da Argentina está bem definida, com algumas possíveis variações, mas acho difícil que o Enzo Fernandes consiga logo de cara entrar no time. Mas essa é uma data FIFA que ele pode ganhar pontos para chegar à lista da Copa do Mundo. E aí tentar virar aquele cara, como acontece muitas vezes, que pelo embalo recente pede passagem. Então, a forma como ele chegou no Benfica, ele já tinha um protagonismo muito grande no River, mas ele chega no Benfica que tem uma forma de jogar muito interessante, mas que demanda muito com o Roger Schmidt no comando, que é um treinador que é muito da forma de pressionar, da intensidade. Eu acho que é uma característica de um meio-campista que é completo no sentido de poder fazer diversas funções. Ele pode ser uma alternativa interessante. É que assim, a Argentina hoje tem, quando a gente olha para o meio-campo, um time muito técnico, né? O Paredes podendo ser um primeiro volante de distribuição, o Depou sendo um jogador que conduz muito bem a bola, tem bom passe, tem chegada. O Guido é opção, né? Mais direta ali para essa faixa central. Aí você pensa no Di Maria como um dos caras abertos, do outro lado um Lo Celso que sabe articular o jogo de fora para dentro. Eu acho que a Argentina está mais ou menos definida com essas opções de meio campo. Mas o Enzo Fernandes pode aproveitar essa data FIFA para deixar o recado dele, do tipo, eu sou um cara para estar na Copa. Ele e o Thiago Almada são as novidades, né, da Argentina para o setor de meio campo, funções diferentes. Mas acho que dos dois, o Enzo Fernandes pode carimbar o passaporte dele. O Almada que está no futebol dos Estados Unidos e que era do Independiente, não é? O Almada era do Vélez, né? Do Vélez? O Almada era do Vélez? Tinha um menino bom no Independiente. O do Independiente era o Ezequiel Barco, que foi que foi lá atrás, ele fez uma boa Sul-Americana na época contra o Flamengo até, né, quando o foi campeão, aí ele foi para o Atlanta United, onde está jogando o Thiago Almada também, que foi do Vélez. Lá, o Almada também. O Argentina, o Brasil, você vê, o Brasil faz amistosos contra Gana e Tunísia, 2 seleções africanas. O Brasil tem no grupo 2 europeias, não poderia enfrentar nenhuma europeia, nem Suíça, nem Sérvia. E Camarões, escolheu testar ali com algo parecido com Camarões. A Argentina vai fazer amistosos na sexta-feira contra Honduras e na terça-feira contra a Jamaica. Então a Argentina vai jogar contra Honduras e Jamaica. E aí, se você olhar para o grupo da Argentina, México, Arábia Saudita e Polônia, obviamente a Argentina está de olho no estilo CONCACAF ali do México. Agora, gente, Honduras e Jamaica não estão nem na Copa, né? Gana e Tunísia pelo menos estão na Copa, as seleções que o Brasil vai enfrentar, né? A Argentina pega 2 seleções muito fracas mesmo.
Não sei que tipo de teste pode ser feito. Talvez seja a chance mesmo para jogadores como o Enzo Fernandes, né, de repente brilharem em jogos contra seleções tão fracas e carimbarem passaporte na Copa do Mundo. A Argentina tem um jogo também contra o Emirados Árabes Unidos no dia 15 de novembro, 5 dias antes da abertura da Copa do Mundo, a Argentina faz um amistoso por lá. Realmente, né, Rafa, sempre que eu olho esses amistosos antes da Copa, eu falo, por que essas seleções grandes, Brasil, Argentina, Alemanha, perdem... É claro que tem uma situação sui generis nessa data FIFA, que os europeus estão lá disputando a Nations League, mais uma vez, né? Já não é mais nem sui generis, já é o que acontece sempre agora. Mas o que adianta você ficar pensando tanto em Camarões, em México e tal, quando na verdade a Copa de Brasil, Argentina, vai ser definida nas oitavas, nas quartas de final. O melhor é você pensar no cruzamento, né? Quer dizer, fazer todo tipo de leitura possível sobre a Dinamarca, né, que é uma possível rival da Argentina nas oitavas de final. Né? Não dá para enfrentar a Dinamarca, mas jogar com Jamaica e Honduras, convenhamos, hein, Rafa? Não vai mudar muita coisa para o nosso Scaloni. Eu acho que depende muito da estratégia, né? Assim, tem muita coisa de tentar achar semelhanças na forma de jogar. Não acho que seja o caso, acho que não tem nada a ver, até porque o treinador do México é o Tata Martino, que está muito questionado, inclusive, mas tem muito mais a ver com a escola da própria Argentina, né? Honduras eu acho até um amistoso perigoso de se marcar nessa altura, porque é uma seleção muito dura de enfrentar, muitas vezes violenta, e aí você pegar numa reta final de preparação de uma seleção que talvez nem queira adversários tão fortes, porque a Argentina está tão de bem com a vida, né? A Argentina está embalada, a Argentina talvez não queira super testes. Ela quer só botar ritmo de jogo, né? Para fazer, né? Se pudesse começar a Copa ontem, melhor. É isso. E mais assim, talvez testar alguns jogadores, ver como esse jogador vai sair na seleção, mas sem precisar enfrentar um time a fim de jogo e tudo. Então vai muito de caso para caso. Às vezes você quer esconder mais jogo não enfrentando seleção de Copa, também faz parte do negócio. Porque, por exemplo, você vai testar, vou pegar o Brasil. O Brasil vai testar uma variação para os momentos em que esteja no desespero para atacar. Vai testar isso contra uma seleção que pode enfrentar nas oitavas ou nas quartas? Não sei até que ponto é interessante, porque você, de certa forma, já está fazendo o adversário entender no jogo qual é a variação. Não que seja surpresa, porque hoje em dia não existe surpresa. Todas as seleções assistem todos os jogos de todas as seleções para que vão enfrentar. Então a informação é mole, mas o enfrentamento em campo ali, às vezes é melhor evitar. Então vai muito de estratégia para estratégia mesmo de cada uma, mas essa escolha, principalmente de Honduras da Argentina, eu acho bem questionável, porque numa dessas você perde um jogador lesionado num amistoso desse. Ô, Rafael, para a gente encerrar o nosso Futebol Sem Fronteiras de hoje, aliás, você que está nos acompanhando, assine o canal do podcast Futebol Sem Fronteiras, acompanhe a gente no canal UOL também todas as quintas-feiras, e até respondendo alguém que perguntou no Twitter, tem no Spotify, sim, tem no Spotify, tem no Apple Podcast, Google Podcasts, tem em todas as plataformas de podcasts, o podcast Futebol Sem Fronteiras está lá, o podcast entra nas quintas-feiras nas plataformas, né? E aqui a gente faz no YouTube o ao vivo, né? Rafa, antes da gente encerrar, e já te agradecendo, eu quero que você conte para as pessoas quantos jogos de futebol você assiste por dia. Como que você vai fazer para assistir esses 40 jogos aqui da Data FIFA? Porque eu sei que você vê tudo. Eu não sei quantos jogos eu vejo por dia, depende da rotina também, do tempo de sono, da madrugada mais ou menos dormida, dependendo do choro que tem no quarto ao lado. Então, assim, depende, mas tento ver bastante. E, na verdade, como eu sou meio maluco por preparação de seleção para a Copa do Mundo, eu tô aí já tem uns 2, 3 meses em que todo o tempo meu que sobra, não é bem que sobra, mas assim, todo o tempo que eu posso, eu direciono para estudar as seleções. Então, assim, essa data FIFA eu estou encarando meio que como uma Copa. Eu já quis chegar nessa data FIFA tendo uma boa noção de o que poderia ser de diferente nas listas, até para entender quais testes poderiam ser feitos, e a Copa vai ser meio que o segundo passo. Então é esse nível de loucura, assim. Eu pretendo assistir pelo menos parte de todos os mais de 40 jogos. Aí eu tenho um programinha, né, pago de análise de desempenho, que eu tenho todos os jogos à disposição, posso ir assistindo. Não vou ver tudo ao vivo, mas vou ver tudo nesse próximo mês, aos pouquinhos, para ir anotando o que tiver que anotar e tudo. Mas estamos aí, no clima de Copa já. Você assiste jogo inteiro assim na velocidade normal ou às vezes você bota 1 × 2 assim para dar uma passada? Não, depende.
Depende. Às vezes acelera, às vezes pula. Esses programas têm algumas funções que são bem legais. Por exemplo, você consegue ver só o tempo útil dos jogos. Então, quando a bola está parada, eles já cortam e aceleram para quando a bola está em jogo de novo. Então, você transforma um jogo de 90, 100 minutos, às vezes em 50, 60. Então, tem algumas coisas que otimizam, dá para acelerar alguns períodos. Eu fico mais de olho em padrões, principalmente de início de jogo e de situações. Precisou variar porque está perdendo, ou vou variar porque estou ganhando. O impacto das substituições. Então, eu foco mais nessas fases do jogo. Você é o cara, Rafa. Só conheço 2 caras igual o Rafa, assim, para ver tanto jogo e acompanhar futebol desse jeito. O PVC, óbvio, né? Que é a enciclopédia nacional. Um beijo pro PVC, adoro o PVC. E na Espanha, o Julio Maldonado, o Maldini. O Maldini é um cara que também assiste tudo, sabe tudo. O lateral direito do outro, daquele time lá da terceira divisão da Bélgica, você fala, caramba, meu, como é que esse cara consegue... O que ele faz no resto do dia, né? Eu, por exemplo, gosto de jogos de tabuleiro, minha gente. Então, às vezes eu assisto jogo de futebol de menos, porque eu fico jogando Mars e Ticket to Ride com os amigos. É isso, às vezes é hobby, né? Mas é gosto, porque o gosto maluco também é legal para essas horas. Eu costumo falar muito isso, que eu adoro ver futebol alternativo, porque eu acho que em algum momento isso vai me servir para alguma coisa. Então, assim, às vezes você tá vendo um negócio que não tem pé nem cabeça, mas aí depois de uns 5 anos aparece alguém que você viu jogar lá atrás e é super legal. E aí você vai criando umas curiosidades meio malucas, tipo, Senegal, rapidinho assim, Senegal, nessa convocação não chamou o lateral esquerdo titular do ciclo inteiro, porque ele encerrou o contrato com um time que era um dos piores da segunda divisão da França, tá sem clube, e agora prestes a começar a Copa, Senegal não sabe o que vai ser para lateral esquerdo. E aí até convocou um alemão naturalizado e tal, enfim. E essas coisas eu acho legais de acompanhar, porque aí você vai com o radarzinho ligado, né? Tipo, nessa data FIFA Senegal, eu vou ficar de olho nos testes para lateral esquerda. O Jacobs foi convocado, o Cis não. E aí vai. Loucuras. Você vai a loucura não, é o profissionalismo. Você é o cara, repito. O Rafa estará comentando a Copa do Mundo na Rádio Bandeirantes e também aqui no canal UOL. Lógico, eu estarei no Catar, Rafa vai estar aqui, mas estaremos coincidindo em alguns programas com o comando de Domitila Becker, com certeza, com Walter Casagrande Júnior participando também. O UOL manda grande equipe para lá, parte da equipe fica aqui e o Rafa vai estar também na Rádio Bandeirantes. Imagino que em programas da Band também, na TV aberta, né, Rafa? No Band Esportes. No Band Esportes, onde estarei também. Imagino, né? Estarei também. Certamente estarei ao vivo no Band Esportes, como estou todos os dias lá no Band Esportes depois do jogo. E no meu YouTube também. E no YouTube do Rafa também. E acompanha aqui também. Hoje em dia é o seguinte, informação, só fica desinformado quem quer, minha gente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no podcast Futebol Sem Fronteiras. Valeu, viu, Rafa? Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Eu empolgo falando de Copa, então, assim, dava para ficar até dia 20 de novembro falando aqui. Melhor parar. Um abraço, valeu. Um abraço. Antes da Copa, eu te chamo para mais um. Então, para gente passar limpo como é que estão as seleções depois dessa data FIFA e antes da Copa do Mundo. Obrigado, Rafa. Obrigado para você que nos acompanha aqui no canal UOL, no podcast Futebol Sem Fronteiras. Até a próxima. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.